didática de Jesus, ele usa a natureza para nos ensinar. Então, como que você corta um ramo, ou esse ramo está desligado, ele não tem a seiva da árvore, então o que vai acontecer? Ele vai secar. E esse ramo que vai secar não vai dar fruto. Ele vai ser cortado e lançado fora. E vai secar. E ele vai ser ajuntado e jogado no fogo. Então, não vai virar nada. Então, esse é aquele que se separa da unidade em Cristo. Aquele que está fora do corpo. De uma coisa que a gente precisava falar todos os dias. E lembrar disso todos os dias. Chama unidade em Cristo. Nós precisamos falar sobre unidade em Cristo. Então, a unidade em Cristo é algo que nos faz ser parte de um todo, parte de um corpo. E esse corpo, a cabeça é Cristo. Então, é essa unidade no Espírito onde eu conheço o meu irmão, que eu estou em unidade com ele, simplesmente de conversar com ele. Eu conheço ele, eu conheço o jeito dele andar. Por quê? Porque eu estou em unidade com ele, eu sou parte do mesmo corpo que ele. Ele é parte do meu corpo. Então o Jonathan estava falando agora mesmo sobre eu conversando com ele, eu falei assim, me conta o que está acontecendo. Você está molesto, você está com raiva. Ele tentando se evadir, né? Mas na verdade eu sabia que ele estava molesto. Por quê? Porque o meu coração sabia disso. A Silmara falou para mim uma coisa. A Silmara viu o coração do Jonathan e falou assim, o Jonathan está cansado. Está triste. Ele está cansado e está triste. Então a tristeza, Deus mostrou o coração do Jonathan para a Silmara. A tristeza do coração do Jonathan. Por quê? São coisas que ele não pode resolver. Quando você falava na unidade aí rapidinho, a palavra de Deus diz que veio aqui, que onde há unidade existe bênção e unção. No Salmo 133, de 1 a 3, ele fala sobre isso, né? É um salmo antigo, mas ele fala sobre isso que... Por favor, leia ele para nós. Então vai lá. Como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Bênção e unção. Nessas palavras. Então, são coisas que a unidade ela nos traz vitórias assim tremendas. Porque quando você está em Cristo, unido em Cristo, você não a sua opinião, ela deixa de valer. E a opinião que vai valer é a opinião que está na palavra, a palavra da verdade. Amém? Então você vai abrir mão, igual eu falei com a Laura esses dias atrás, sobre uma questão que ela queria fazer. A hora que ela olhou em mim, ela falou assim, entendi. Pronto, acabou a história. Amém? Lembra daquele dia, Laura? Que nós estávamos falando, eu falei, não deixa tocar. Então é algo maravilhoso quando a gente entende, né? João capítulo 15, versículo de 4 a 6. Então nós temos que saber que nós temos que estar unidos com aquele que tem tudo, aquele que é o Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nos comprou com preço caro, né? Comprou com a própria vida, com o sangue dele, né? De 4 a 6. E Jesus diz assim,
permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como... Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Então, Jesus está dando uma instrução para a gente de unidade. Então ele explica através da videira que ele é a videira e nós somos os ramos, nós temos que estar nele, ligados nele. E ele fala que nós, sem ele, nada podemos fazer. Então, essa unidade... É fácil, você tira a rama da árvore, seca. ela seca. Seca. Não pode fazer nada sem uma árvore. Sem a árvore. Então Jesus dá uma explicação muito lógica e muito fácil de entender. Então a didática de Jesus, ele usa a natureza para nos ensinar. Então como que você corta um ramo, ou esse ramo está desligado, ele não tem a seiva da árvore, então o que vai acontecer? Ele vai secar. E esse ramo que vai secar não vai dar fruto. Ele vai ser cortado e lançado fora. E vai secar. E ele vai ser ajuntado e jogado no fogo. Então, não vai virar nada. Então, esse é aquele que se separa da unidade em Cristo. Aquele que está fora do corpo. Ele está fora do corpo. Ele não tem a unidade no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Que a palavra explica bem, o corpo de Cristo é a igreja. Qual que é a igreja? É o building? É lá naquele lugar onde se reúne? É lá que é a igreja? Não. A igreja somos nós. Nós. As pessoas que foram salvas por Deus, que foram lá e Deus pegou eles do reino das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, em quem ele tem a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa pessoa é a igreja. Mas como que ela vai viver em unidade sozinha? Ela não tem, a sozinha não é unidade. Ela tem que estar em comunhão com os irmãos. Ela tem que estar em comunhão com os irmãos. Como nós temos comunhão um com os outros, nós buscamos uma motivação para estar juntos. Não é igual o Mariano, que promete, mas não deixa, chama nós para ir lá para a casa dele. Você citou semana passada, né, sobre nos suportar em amor, né? Exatamente. A palavra nos manda suportar em amor, né? Então, nós temos que entender que nós temos que arrumar motivos para estar em comunhão. O que vai fazer hoje? Parece que está chovendo, então nós vamos fazer um sancotito. Né? Se não está chovendo, a gente inventa para fazer uma outra coisa, uma picanha. Se está não sei o que, a gente inventa. Não vai fazer nada, compra um Little Caesar. Tá tudo certo. Porque não importa uma pipoca, não importa o que nós vamos fazer. O que importa é que nós estamos em unidade no Espírito. Ali tem palavra, ali tem alegria, ali tem glorificação com o Senhor. Nós estamos glorificando o Senhor com a nossa própria vida. Ali não tem discussão, ali não tem nada, ninguém quer discutir, a não ser desfrutar da presença dos irmãos e rir. Entendeu? É alegria no Senhor.
Nós temos que ter alegria de estar junto. Ah, não, vou ter que estar com o Mariano. Pronto, não tem unidade. Eu vou ter que estar com a Laura. Não tem unidade. Não existe unidade. Porque eu estou forçando a barra. Es igual como ya ahí en la zona que llega un Unidade. Há unidade no Espírito? Não. Então a igreja, ela tem que estar em unidade. E outra coisa, o Mariano saiu, ou o Jonathan saiu, ok? Aí os que ficaram começam a falar, pô, o Jonathan é chato, hein? O Jonathan é chato, o cara vem e tal, pá. A Laura, nossa, mas a Laura chama maledicência. Você fala pelas costas da pessoa. Então, quando você fala da pessoa, mesmo ela não estando aqui, você não está em unidade com ela. Ela não existe unidade. Então, eu sempre falo, o que eu estou falando aqui, você pode falar para qualquer pessoa, porque para aquela pessoa eu já falei tudo isso que eu falei. Então, eu não estou guardando segredo. Não é chismes, não é fofoca. Porque a fofoca é aqui. Ó, Bruno, eu vou te contar uma coisa da Laura, mas você não conta para ela, não. Isso é fofoca. Isso é fofoca, isso é chisme. Eu vou te falar uma coisa da Laura, para que você possa ajudar ela. Assim, 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 vamos orar pela Laura, ou pelo Mariano, ou pelo... Vamos orar, ok? Ah, mas é... Não, fica tranquilo, que eu já falei para ela, eu já falei para o Mariano, eu já falei para o Jonathan. Então isso é andar em unidade. Posso falar um versículo rapidinho? Por favor, claro que pode. Efésios 4:32, que fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, Tá aí. Cristo é a base para tudo. Para essa Cristo é a base para tudo. Esse é a base. Esse aqui, ó, nós temos que entender que o que Cristo está falando para nós em João 15, de 4 a 6, ele está explicando para nós como fazer isso. Nós temos que estar ligados nele, porque eu não consigo perdoar o meu irmão se eu não estiver em Cristo, porque eu sou incapaz de gerar perdão. Eu não consigo gerar perdão, porque em mim não há bondade fora de Cristo para que eu possa gerar um perdão. Por quê? Porque eu não sirvo para nada se eu não estiver em Cristo. Se o dia que eu achar que eu sou bom para alguma coisa, pronto, eu já estou em problema seríssimo. Porque eu sei que em mim não tem nada de bom se eu não estiver em Cristo. Se eu não estiver ligado em Cristo. Eu não consigo fazer nada se eu não estiver ligado em Cristo. Por quê? Em mim não há bondade, em mim não há perdão, em mim não há amor. A única coisa que há em mim, na carne, é coisa que não serve para nada. Agora, o meu espírito, sim. O meu espírito que vive dentro dessa carne, esse sim, ele tem que comandar a minha carne. Para lá, para cá, para lá, para cá. Amém? Amém. Agora nós vamos falar um pouco também. Bruno citou Efésios, então nós vamos falar de Efésios também. Vamos trabalhar em Efésios 4. O Bruno foi lá na frente, mas eu tenho duas coisas aqui. Isso é unidade, sabia? Efésios 4. Está no mesmo pensamento. Efésios 4, de 2 a 7. Efésios 4, de 2 a 7. Então nós vamos falar aqui. Se Cristo é a cabeça, a gente tem o mesmo pensamento, né? Então, Por certo. 2 a 7. De 2 a 7. Esse é o primeiro tempo que nós vamos ler. Mas depois nós vamos ler também de 11 a 16. Mas nós vamos ler agora primeiro de 4 a 7. O 4 de 2 a 7. Aí vem outras, Paulo está dizendo para nós algumas coisas, né? Completando. Sejam completamente humildes e dóceis.
Olha para você ver. Ele está falando para você ser a metade, um terço, um pouquinho. Ele está falando completamente humildes e dóceis. Então não é uma coisinha, um pouquinho. É ser tudo. Tudo em você seja humilde e seja dócil. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é suportando na marra, não. É suportando com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vai explicar. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então quer dizer, quem que repartiu as coisas? Cristo. Ele fala que a gente está falando aqui, ó, aqui. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, Cristo repartiu a graça com cada um de nós. Cada um de nós tem um pedaço do corpo, que é um pedaço da graça, do favor de Deus sobre a vida de nós. Por exemplo, vamos lá. Cada um pode ter um dom ou pode ter vários dons. Um dom ou vários. Então vamos dizer nos dons de sabedoria. As pessoas têm dom de sabedoria. A pessoa é sábia. Sábia através do Senhor. Dom de sabedoria. Dom do amor. Dom de ajuda. Dom de administração. A palavra diz até de dom de administração. Dom de servir. Deus é tão bondoso que Ele nos dá muitos os dons. Mas ele fala aqui, ó. Ele fala uma coisa que é tão tremenda aqui, ó. Olha que coisa mais tremenda isso, ó. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele começa a falar, há um só corpo, que é a igreja, há um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só por si acaso. Só por si acaso. Então, é algo tremendo que Paulo está dizendo para nós. Aí ele vem e fala, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, quem que repartiu a graça? Foi Cristo. Então, na repartição dos dons, vamos falar dos dons e também dos talentos, né?
E a palavra diz que ele deu 3 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Mas por que ele deu 3? Por que ele deu 2? E por que ele deu 1? Ele não podia dar 3 para cada um? Podia, não podia? Mas se você ler bem a passagem, ele repartiu conforme a capacidade de cada um. O que ele deu 1, ele escondeu o talento, ele não usou. Ele já sabia. Ele não tinha capacidade. Ele deu 3 para o outro, o 3 pegou e dobrou os 3. E o outro que pegou os 2, dobrou os 2 também. Então, na verdade, os dons são dados como Jesus. Jesus é o justo juiz. Então, se ele repartiu a graça, ele repartiu bem repartido. Há um pregador que já até faleceu, acho que o ano passado, chamado Billy Graham, um americano. Não sei se foi o ano passado, sei que ele faleceu. Mas o que aconteceu é que ele foi usado tremendamente por Deus para predicar a palavra, para pregar a palavra. E multidões se converteram ao Senhor através da vida dele. Esse era o ministério de Billy Graham. Deus repartiu para ele. Deu para ele esse dom. E esses dias mesmo eu vi uma passagem, eu li por la manhã, e tinha os dois estavam no campo, é uma história, não sei se é verídica, mas estavam os 2 irmãos, o Billy Graham e o irmão dele. E estava escrito VP no céu, que um avião estava fazendo publicidade e escreveu VP. E Billy Graham olhou e falou, vai plantar. Não, vai predicar, vai pregar. E o irmão olhou e falou assim, não, vai plantar. Vai plantar. Então são dons repartidos. Ele saiu e foi pregar. E o irmão ficou lá e plantou. E Deus usou ele da mesma forma. Ele cuidou da fazenda, da família, e ele seguiu aquele ministério conforme Deus assim o quis. Então nós temos a certeza que se Deus trouxe um ministério para a minha vida, que é para a vida da Silmara, e que eu sou agradecido a Deus por Ele ter aberto a minha mente para isso, de eu não ter nenhum tipo de anseio de olhar para o Billy Graham e falar, nossa, eu queria ser igual ao Billy Graham. Eu queria pregar igual, eu tenho o pastor Cláudio, eu o admiro tremendamente. Um homem que tem uma eloquência para falar, ele tem conhecimento, sabedoria do Senhor, dom de mestre. Não quero ser igual a ele. Eu acho lindo o trabalho que ele faz, mas eu não quero ser igual a ele. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, à medida que Deus repartiu para mim. Um dia ele perguntou para mim, você acha que você só vai cuidar do Jonathan e da Laura, dessa família? Você está assim? Eu falei, olha pastor, eu vou falar uma coisa. Se Deus um dia me levantou na terra para mim levar a palavra do Senhor para as vidas, e se for só o Jonathan e a Laura, eu estou muito feliz. Eu não tenho problema nenhum. Há muitos anos atrás. E hoje nós temos tantas pessoas que já passaram, que já receberam a palavra. Mariano que segue com a gente, Jonathan que tem crescido, Bruno que tem crescido tremendamente na presença do Senhor. Eu e a Silmara, o Senhor, cada palavra que você fala, eu sempre falo que o ouvido que mais precisa escutar é o que está mais perto da boca. É o meu próprio ouvido.
Quando eu ministro, eu sou ministrado primeiro pelo Espírito de Deus. E eu aprendo, eu cresço. Isso para mim é importantíssimo, para que nós damos frutos dignos de arrependimento. Amém? E aí, para terminar, nós vamos continuar em Efésios capítulo 4 mesmo, de 11 a 16, só para completar tudo isso que nós falamos. Aí ele fala aqui. De 11 a 16. E ele continua falando. Paulo continua falando. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por ventos de doutrina e por astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido por auxílios de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é unidade. Qual que é a unidade? A unidade é, nós vivemos numa unidade. Nós crescemos. Por exemplo, eu vou explicar uma unidade que nós temos. Por exemplo, na igreja que se diz empresa, a empresa que se diz igreja, todos nós fazemos parte de um processo. A igreja, por exemplo, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, pela cabeça que é Jesus Cristo. Então, para que a gente vai fazer? Olha, presta atenção no que a palavra está dizendo. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, o que nós precisamos fora da igreja para edificar? Nada. Um vem, exorta o Bruno vai, exorta o Mariano vai, conversa com o Jonathan vem, conversa com a Silmara, o André que está lá para o Brasil, vem, fala com o outro vem, fala com... O que acontece? Nós estamos suportando em amor, como o Bruno disse, suportando em amor, em unidade. O que a gente não quer que a pessoa faça? Perca a perseverança em Cristo. Então nós estamos alimentando. Qual o seu melhor amigo? Aquele que te leva mais próximo de Deus. Esse é o seu melhor amigo. Ele não quer que você se distancie de Deus. A única coisa que ele quer de você é que você esteja próximo de Deus. Só isso, mais nada.
Então, eu não quero que você compareça na tesouraria, a não ser que você queira, para ajudar pessoas. Porque a igreja, ela edifica ela mesma. Ela sempre edifica ela mesma. Por quê? Porque Cristo é o condutor de tudo isso. Cristo nos conduz em unidade. Amém? Então essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, para que a gente possa ler essas palavras durante a semana, que a gente possa desfrutar, ler Efésios 4 inteiro, é maravilhoso, é muito tremendo. João 15, então, nem se fala, ele dá umas explicações tremendas, porque nós já pregamos João 15 durante acho que 2 ou 3 anos seguidos, falando em João 15. Porque Jesus porque eu tenho falado que Jesus tem uma didática perfeita, ele faz as coisas primeiro para depois dizer para nós, faça isso. Amém? Gostaria que a senhora fizesse uma oração para nós, para que nós pudéssemos terminar o nosso culto. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por palavras tão preciosas que nos edificam. Muito obrigado, Senhor, por nos ajudar a manter a unidade no Espírito, Senhor, ligado no seu vínculo de amor. Nós te damos graças por cada tempo que o Senhor nos fortalece, pela perseverança que coloca através da sua palavra em nós, Senhor, e pela certeza de saber que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor, todo o tempo de nossa vida, nos guardando, nos amando, nos ajudando, nos reconciliando contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada vida que está aqui, cada um dos irmãos que estão distante. Visita os corações, as necessidades de cada um. Fortalece, Senhor. O Senhor é um mestre todo-poderoso, que sabe as áreas que precisam ser trabalhadas, Senhor. Que o Senhor venha responder a cada um deles, que eles sejam fortalecidos na fé, Senhor, e conheçam o poder da sua graça. Muito obrigado, meu Pai. Senhor, nós te amamos, Senhor. Um grande beijo no coração de todos que estão nos vendo pela live. Que a graça, o favor de Deus possa conduzi-los em unidade com o Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.